Durante o exílio babilônico, a cidade de Babilônia pulsava com vida. Seus templos grandiosos, dedicados a deuses estranhos, erguiam-se imponentes sob um céu dourado, enquanto multidões percorriam ruas repletas de mercados coloridos e soldados em patrulha. Contudo, por trás desse cenário de opulência e poder, havia a realidade de um povo forçado a abandonar sua terra e identidade, os judeus. Daniel era um deles, um homem idoso agora. Seus cabelos grisalhos contrastavam com a firmeza de seus olhos, que carregavam histórias de fé e determinação. Desde jovem, ele havia se destacado por sua sabedoria e devoção, sendo escolhido para servir na corte de Nabucodonosor. Porém, sua posição privilegiada nunca o afastara de sua fé. Certa noite, enquanto o ruído da cidade adormecida se dissipava, Daniel ajoelhou-se em seu quarto. As janelas abertas voltadas para Jerusalém eram um símbolo de sua conexão inabalável com Deus e sua pátria distante. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaças de morte. Mas, naquela noite, sua oração tinha um peso diferente. Ele havia tido uma visão inquietante, uma visão que parecia transcender o tempo e o espaço. Senhor, Deus dos céus, sussurrou ele, com as mãos tremendo levemente. O que significam estas coisas? Por que me mostraste tais mistérios? A intensidade de sua oração era quase palpável. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento que entrava pelas janelas. Daniel sentiu uma angústia crescer em seu coração, como se estivesse à beira de algo muito maior do que ele. Daniel levanta os olhos, certo de que Deus responderia. Mas como? Por quê? A primeira visão e a aparição de Gabriel. Os primeiros raios do sol filtravam-se pelas janelas do quarto de Daniel, mas ele mal havia dormido. Sua mente estava tomada pela visão perturbadora da noite anterior. Era como se as imagens ainda estivessem gravadas em suas retinas, um carneiro com 2 grandes chifres, um maior que o outro, correndo com força para o oeste, norte e sul, conquistando tudo em seu caminho. Mas, de repente, um bode apareceu, vindo do oeste. Ele movia-se tão rapidamente que parecia flutuar sobre o solo. O bode atacou o carneiro com ferocidade, quebrando seus chifres e trinfando sobre ele. Enquanto Daniel refletia sobre o significado dessas imagens, um sentimento inexplicável tomou conta do ambiente. O ar parecia mais denso, quase elétrico, e uma luz intensa invadiu o cômodo. Daniel caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Ele sabia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Daniel, homem muito amado, ecoou uma voz poderosa, mas cheia de compaixão. Daniel ergueu os olhos e viu diante de si uma figura majestosa. Era o anjo Gabriel. Seus olhos brilhavam como tochas, e sua presença irradiava uma autoridade que fazia o próprio chão parecer tremer. Daniel sentiu suas forças se esvaírem e caiu prostrado ao chão. Levanta-te, disse Gabriel, tocando-o levemente no ombro. O toque trouxe uma onda de força que percorreu o corpo de Daniel, permitindo que ele se ajoelhasse. Eu fui enviado para te explicar a visão. Com paciência e precisão, Gabriel começou a desvendar os mistérios do carneiro e do bode. Ele revelou que o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia, enquanto o bode simbolizava o rei da Grécia, cujo poder seria tão grande quanto breve. Mas o mais inquietante era o que viria depois, um tempo de desolação, onde o orgulho humano se levantaria contra o Altíssimo. Enquanto ouvia, Daniel sentiu o peso da revelação. Ele não era apenas um espectador da história, ele estava no centro de algo muito maior. Daniel em silêncio absoluto, as palavras de Gabriel ecoando em sua mente. Entende, filho do homem, que a visão refere-se ao tempo do fim. A oração de Daniel e a intervenção celestial. Dias haviam se passado desde a visita de Gabriel, mas o coração de Daniel continuava pesado. As palavras do anjo sobre os tempos do fim ecoavam em sua mente, trazendo mais perguntas do que respostas. Ele sentia uma responsabilidade esmagadora de interceder por seu povo e buscar mais clareza sobre os planos de Deus. Daniel decidiu jejuar e orar por 21 dias, um tempo de completa dedicação à presença de Deus. Em sua oração, ele confessava os pecados de Israel, reconhecendo as falhas do povo e clamando pela misericórdia divina. Senhor, grande e temível Deus,
que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, começou ele, sua voz carregada de emoção. Pecamos, cometemos iniquidades, agimos perversamente e nos rebelamos, afastando-nos de teus mandamentos e juízos. Não estamos pedindo por causa da nossa justiça, mas por tua grande misericórdia. Enquanto Daniel orava, o tempo parecia suspenso. Sua conexão com Deus era tão profunda que ele mal percebia o passar das horas. Ao final do 21º dia, algo extraordinário aconteceu. Um homem de aparência celestial apareceu diante dele, vestindo roupas de linho e um cinturão de ouro puro. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. A presença do ser celestial era tão avassaladora que Daniel sentiu suas forças o abandonarem novamente. Daniel, homem muito amado, não temas, disse o anjo, sua voz carregando um poder que ressoava nas paredes do quarto. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e a humilhar-te diante de teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. O anjo explicou que havia sido impedido por 21 dias, enfrentando o príncipe das trevas que governava a Pérsia. Somente com a ajuda do arcanjo Miguel ele conseguiu prosseguir. Essa revelação abriu os olhos de Daniel para a batalha espiritual que se desenrolava nos céus enquanto ele orava. As palavras do anjo trouxeram consolo e um novo entendimento. Ele reafirmou a soberania de Deus, explicando que as visões e os eventos revelados tinham propósito: preparar o povo de Deus para o futuro e fortalecer sua fé. Daniel renovado, mas também consciente da intensidade do conflito espiritual. Ele se compromete, mais uma vez, a permanecer fiel em sua missão de interceder e transmitir a mensagem divina. Revelações finais e o papel dos anjos na profecia. A noite estava silenciosa, mas o coração de Daniel parecia vibrar com a intensidade das revelações que lhe haviam sido concedidas. O anjo ainda permanecia diante dele, como um farol de luz em meio à escuridão do exílio. Com uma voz serena, mas cheia de autoridade, ele continuou a descrever o que estava por vir. As visões que te foram mostradas, explicou o anjo, não são apenas sobre reis e reinos. Elas apontam para um tempo de grande tribulação, quando a soberba dos homens desafiará os céus, e a verdade será lançada por terra. Daniel ouviu atentamente enquanto o anjo falava sobre um governante que se levantaria contra o povo de Deus, profanaria o santuário e instituiria uma era de engano e opressão. Contudo, o anjo também trouxe esperança: esse tempo teria fim, e o próprio Deus interviria para estabelecer seu reino eterno. Mas, Daniel, continuou o anjo, com um tom mais grave, estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados. Os ímpios continuarão na maldade, mas os sábios entenderão. As palavras do anjo penetraram profundamente no espírito de Daniel. Ele percebeu que sua missão não era apenas interpretar as visões, mas preparar o povo de Deus para os desafios futuros. Os eventos que estavam por vir exigiriam fé, coragem e uma confiança inabalável na soberania divina. Enquanto o anjo falava, Daniel viu uma imagem vívida em sua mente: uma multidão de justos, resplandecentes como estrelas, permanecendo firmes mesmo diante das trevas mais profundas. Era como se ele estivesse vislumbrando o triunfo final do plano de Deus. Ao final da conversa, o anjo assegurou a Daniel que ele havia cumprido seu papel como servo fiel. Tu descansarás, e te levantarás para receber tua herança no fim dos dias, disse o anjo com um sorriso que irradiava paz. Daniel sozinho em seu quarto, mas agora com uma nova perspectiva. Ele entende que, embora não viva para ver o cumprimento de todas as visões, sua fidelidade e intercessão são parte essencial do plano divino. Enquanto Daniel refletia sobre tudo o que havia vivido e visto, o mundo ao seu redor parecia mais pequeno, quase insignificante, diante da majestade dos planos de Deus. Ele se lembrava de sua jornada desde os dias da juventude na corte de Babilônia até agora, como um homem idoso, escolhido para receber revelações divinas. Por que eu, Senhor? Murmurou ele, olhando para o céu estrelado pela janela de seu quarto. O silêncio foi sua resposta, mas Daniel compreendia. Ele sabia que não era por mérito próprio, mas pela graça e soberania de Deus. A grandiosidade do que lhe havia sido mostrado não o enchia de orgulho,
mas de humildade e reverência. As visões que receberá eram como peças de um quebra-cabeça celestial, mostrando a luta eterna entre o bem e o mal, mas com a certeza de que Deus triunfaria no final. Daniel sentiu uma responsabilidade ainda maior de transmitir essas mensagens ao povo de Israel, para que eles pudessem encontrar esperança em meio ao exílio. Ele também pensava nos anjos, esses mensageiros celestiais que desempenhavam papéis cruciais nos planos de Deus. Gabriel e Miguel não eram apenas seres poderosos, mas aliados de um Deus compassivo que jamais abandonaria seu povo. A batalha espiritual que Daniel vislumbrara era uma prova de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores. Descansarei, como me foi dito, disse Daniel em um tom sereno. Mas minha alma se alegra em saber que a justiça de Deus será feita. Daniel abrindo novamente suas janelas em direção a Jerusalém, ajoelhando-se para orar. O brilho de um novo dia começava a despontar no horizonte, simbolizando que, apesar das lutas e incertezas, a luz de Deus sempre prevaleceria.